nos salvou, que disse: agora tens salvação, como diz a canção, e esse mesmo amor que nos salvou, nos chamou, vocacionou para servir ao Senhor, para servir o povo do Senhor, e por isso nós rendemos graças a Deus pelo privilégio de servi-lo. Agradeço a todos os irmãos por todas as manifestações de carinho recebidas hoje pela manhã, durante o dia, através de tantas mensagens que eu não consegui responder ainda. Muito obrigado a todos vocês pelo privilégio que o Senhor tem me dado de servir a Ele e ao seu povo, juntamente com os irmãos da Igreja Batista da Capunga. Eu gostaria de voltar ao tema que compartilhamos hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós recorremos a Lucas capítulo 14, um texto em que Jesus utiliza duas breves e simples parábolas para ilustrar o custo do discipulado, o custo daquilo que representa seguir a Jesus. Não o custo da salvação, porque o custo da salvação já foi pago por Ele, já fomos salvos por Ele e não poderíamos pagar esse preço em hipótese alguma, e justamente porque não podíamos pagar, Jesus veio e pagou no nosso lugar. Pagou a conta, pagou a dívida, estamos salvos pela graça do Senhor. Mas o custo do que representa seguir Jesus no dia a dia da nossa vida, esse custo somos nós que pagamos, no sentido de abrir mão do pecado, de abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de viver intensamente de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E eu gostaria de apenas lembrar aos irmãos que nesse texto de Lucas capítulo 14, nós aprendemos que o custo do discipulado representa amar a Deus sobre tudo e sobre todos, carregar a nossa cruz, ou seja, aceitar as consequências decorrentes do fato de seguirmos a Jesus. Carregamos a cruz voluntariamente, não por imposição, não porque alguém nos obrigou a carregar, mas porque nós decidimos carregar essa cruz por amor a Jesus e porque o amamos mais do que amamos pai, mãe, esposa, filho, filha, mais do que amamos a nós mesmos, a nossa própria vida. Então, o custo do discipulado apontado por Jesus representa amar a Deus sobre tudo e sobre todos, carregar a nossa cruz, andar sempre atrás dele, nunca na frente dele, sempre seguindo os seus passos, colocando os nossos pés nas suas pegadas e, por último, renunciando a todas as coisas. Jesus disse: aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E nós gostaríamos nesta noite de ilustrar esses princípios quanto ao custo do discipulado por meio da vida de Paulo. Eu creio que o apóstolo Paulo nos oferece uma ilustração do que representa essa renúncia, essa completa devoção a Cristo, a Jesus. Ele pôde dizer na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus. Todas as vantagens que Paulo poderia ter perante a comunidade judaica, e ele as relacionou nos versículos anteriores. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, enfim, todas as vantagens que ele poderia usufruir diante da comunidade judaica, ele
considerou como lixo, considerou como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele. Tudo isso ele renunciou para viver uma nova vida com Deus. A vida do apóstolo Paulo estava certamente centrada na pessoa de Jesus. A sua alegria era viver para Cristo, era fazer a vontade de Cristo e viver intensamente o propósito de Cristo para ele. A partir daquele momento em que ele encontrou-se com Jesus, na estrada de Damasco, como vamos ler daqui a pouco, Paulo converteu-se ao Senhor e Jesus passou a ter a primazia na sua vida. E hoje destacamos que amar a Deus sobre tudo e sobre todos representa ter a Deus como primazia na nossa vida, dar a Ele de fato o primeiro lugar na nossa vida, dar a Ele o primeiro lugar na nossa existência. O resto de sua vida, da vida desse apóstolo, foi vivido em função dos planos e dos projetos de Jesus, a ponto de ouvirmos Paulo dizer, como disse aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu preferiria muito mais partir e estar com Cristo do que permanecer aqui nesse mundo de dores e de sofrimento. Mas por causa de vocês, para tentar ajudar vocês nesta caminhada com Cristo, então eu creio que deveria permanecer aqui um pouco mais, para ajudá-los neste relacionamento com Deus. E Deus certamente usou a vida de Paulo de uma forma tremenda, especialmente para deixar esse legado que nós encontramos nas suas 13 cartas, que foram incluídas no cânon do Novo Testamento, incluídas aqui nas Escrituras Sagradas, e que representam um tesouro tremendo da parte de Deus para todos nós. Paulo ressalta a necessidade de termos uma vida centralizada em Cristo Jesus. E tudo isso aconteceu a partir da sua conversão. Ele compreendeu o custo do discipulado a partir da sua conversão. Conversão, meus amados, não é adesão. Não é adesão. Não é o fato de aderir a um movimento, por exemplo, que nos faz ser cristãos. Conversão também não é proselitismo, não implica fazer proselitismo. Conversão é essencialmente o primeiro passo na caminhada com Jesus, é o primeiro passo na jornada do discipulado, é o primeiro passo no processo em que Deus vai nos tratando e nos transformando na pessoa do seu Filho, o seu Filho amado Jesus. Mas esse processo não tem como ser desenvolvido sem conversão. Como foi que aconteceu a conversão de Paulo? Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versos 1 em diante. Atos capítulo 9, de 1 em diante, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a Escritura: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Meus irmãos, a partir desse momento, a vida de Paulo ganhou um novo sentido, um novo significado. Ele teve um encontro com Jesus, um encontro transformador com Jesus, e a sua vida foi completamente transformada. Jesus mostrou ao longo da vida de Paulo quanto lhe cumpriria sofrer por causa de Jesus. Ele, escrevendo a Timóteo, ele diz: sofre comigo os sofrimentos. Sofre comigo os sofrimentos. Tudo começou ali, naquele momento de encontro com Jesus na estrada de Damasco. Tudo começou ali. E eu queria destacar para os irmãos a importância da conversão. Justamente nesses dias em que parece que temos visto um fenômeno de adesão muito grande ao movimento cristão, graças a Deus por isso. Mas eu gostaria de encorajar você que está aqui no templo, você que nos acompanha, a certificar-se da sua salvação. Não importa se você tem anos e anos como membro de uma igreja, não importa se você é um pastor. Pastor Jude Clay Santos esteve em nossa igreja recentemente, mais precisamente no mês passado, pregando no Congresso dos Pastores. Não foi na programação da nossa igreja, mas foi no programa do Congresso dos Pastores Batistas de Pernambuco. E ele fez um destaque muito interessante sobre as qualificações do pastor. E hoje é dia do pastor, vale a pena a gente lembrar disso. A primeira qualificação que ele apresentou no Congresso dos Pastores é que os pastores sejam salvos. Antes de falar sobre as qualificações do caráter de um pastor, ele destaca justamente o fato, a necessidade do pastor ser salvo. E ele disse que a salvação é a primeira e mais importante qualificação para o ministério cristão. Mas parece estranho, mas a salvação pessoal do candidato ao ministério é o ponto de partida e a base fundamental.
disse ele, encontramos na história da igreja pessoas que estavam servindo como pastores sem que tivessem passado pela experiência do novo nascimento. Charles Spurgeon inaugurou a sua escola de pastores em Londres e, na ocasião do lançamento dessa instituição, ele disse: a conversão é a condição sine qua non, ou seja, a condição indispensável, essencial de um ministro. Os que desejam ocupar os púlpitos precisam ser nascidos de novo. A posse dessa primeira qualificação também não é algo que algum homem deva tomar por certo, pois há uma possibilidade muito grande de estarmos enganados quanto à nossa conversão, disse Spurgeon. E esse mesmo autor, pastor Jude Clay, disse que habilidades são importantes, talentos são úteis e a boa formação teológica fundamental, mas não são indicativos do novo nascimento, de que alguém tenha nascido de novo. E ele destaca a palavra de Jesus no final do Sermão do Monte, quando Jesus adverte os discípulos sobre um grande perigo, o abismo entre a performance diante dos homens e a vida diante de Deus, a distância, o abismo entre o caráter e o carisma. E ele lembra justamente das palavras do nosso Senhor, quando conclui o seu discurso, o seu sermão da montanha, dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, verso 22. Nós sabemos qual foi a resposta de Jesus a estes: não os conheço. Em verdade vos digo, não os conheço. Os milagres eram reais, as habilidades eram extraordinárias, mas não havia um relacionamento pessoal com Jesus. Derren Patrick disse que, infelizmente, não é preciso ter discernimento extraordinário para perceber que muitas igrejas têm um pastor que está tentando conduzir pessoas a um Salvador que ele mesmo ainda não encontrou pessoalmente. Se isso pode acontecer com um pastor, certamente pode acontecer com qualquer pessoa. E ele ilustra, na história da igreja, algumas pessoas que exerceram o ministério e depois descobriram que ainda não tinham tido uma experiência autêntica e verdadeira com Jesus. Gente famosa, dentre elas, John Wesley. Ele teve uma experiência com Deus através de uma viagem, teve a influência dos moravianos, dos irmãos morávios, e ele então descobriu que ele ainda não tinha entregue de fato a sua vida a Jesus. Auguste Frank, um dos pais do pietismo alemão, era conhecido por ser um homem preocupado com os pobres, era uma pessoa generosa, que praticava a caridade como uma virtude cristã. Ele se converteu preparando um sermão sobre a ressurreição de Jesus. Um outro pastor, servo de Deus, Abraham Kuyper, era um teólogo liberal que foi servir no interior da Holanda, e à porta da igreja uma senhora o cumprimentava domingo após domingo, dizendo: pastor, estou orando pela sua conversão. Todo domingo a senhora passava na porta da igreja e dizia ao pastor: estou orando pela sua conversão. Até que um dia ele de fato se converteu, até que um dia ele nasceu de novo. Elias Kish, filho do maior teólogo batista do século XVII, Benjamin Kish, da mesma forma, teve encontro com Jesus depois de iniciar o seu ministério. Um pastor amigo que serviu ao Senhor durante alguns anos numa querida igreja no Rio de Janeiro,
disse que ao longo dos seus, creio que 8 anos de ministério ali, ele conseguiu ganhar para Jesus cerca de 50 membros da sua igreja. 50 membros da sua igreja. Pessoas que eram membros da igreja, que tinham uma história de vida na igreja, mas não tinham tido ainda um encontro real com o seu Salvador. Eu destaquei justamente a realidade da não conversão de alguns pastores para mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Eu quero encorajar você, nesta noite, a rever as bases da sua salvação. Você está seguro da sua salvação? Você está certo de que naquele dia em que fechar os seus olhos para este mundo, você ouvirá Jesus lhe dizer: venha bendito do meu Pai, receba por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo? Você ouvirá Jesus dizer: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Você tem esta certeza, tem esta convicção no seu coração? Ou você tem medo da morte? Tem medo na hora de dormir, deitar e não acordar mais? É hora de acertar a sua vida com Deus. Deus deseja proporcionar a você uma experiência autêntica, genuína com Jesus, que não será evidenciada pela sua performance, mas pela sua transformação interior. Jesus disse que essa transformação é tão grande, é tão profunda, que ele a chamou de novo nascimento. Ele disse a Nicodemos: importa, é necessário que você nasça outra vez. É um novo nascimento, é a morte para o velho homem, para a velha mulher, para viver intensamente uma nova vida com Deus. É um nascimento novo, é um novo começo, é um nascimento que vem do alto, que vem do céu. O saudoso pastor Davi Gomes, falando sobre o novo nascimento, disse certa vez que o novo nascimento, ele vem do alto e atinge primeiramente a nossa cabeça. O novo nascimento começa atingindo o nosso intelecto, começa atingindo os nossos pensamentos. É um novo nascimento que nos alcança e transforma a nossa vida de dentro para fora. De dentro para fora. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da vida eterna com Deus? Paulo compreendeu como a sua vida seria dali para frente, a partir do seu encontro com Jesus. Não existe discipulado sem conversão. Não existe discipulado sem conversão. A Bíblia diz que, aquele dia, Paulo respirava ameaças. A ideia aqui no original é que ele bufava de ódio. Respirava ódio contra aqueles que eram do caminho. Observe na sua Bíblia que o texto está com caminho em letra maiúscula, porque era um nome utilizado para o movimento cristão. Lucas, autor de Atos, utiliza essa expressão
os cristãos eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. E então ele, respirando justamente ameaças de morte, e veja que o texto está em Atos capítulo 9, logo após o início da perseguição, que se desencadeou a partir da morte de Estevão, registrado no capítulo 7. Então, no capítulo 6, nós temos a escolha dos líderes, dos primeiros líderes da igreja, ou dos primeiros diáconos da igreja, dentre eles Estevão. No capítulo 7, a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa a morrer por causa da sua fé em Jesus, e justamente por causa da morte de Estevão, inicia-se, portanto, uma grande perseguição, e nós vamos falar sobre essa perseguição no próximo domingo, quando lembrarmos da igreja perseguida. E no capítulo 9, Paulo, não satisfeito de desenvolver essa perseguição contra os cristãos em Jerusalém, ele vai para Damasco. Consegue cartas de autorização dos sacerdotes para prender todos aqueles que professassem a sua fé em Jesus. E naquela estrada, uma luz brilhante do céu aparece. Ele cai do cavalo e ouve uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele achava que estava perseguindo os cristãos. Achava que estava perseguindo os servos de Deus, aqueles que professavam a sua fé em Jesus. Mas Jesus disse: você está perseguindo a mim. Você está perseguindo a mim antes de estar perseguindo aos meus servos. E por isso você precisa se ver comigo agora. A gente precisa conversar. Jesus vai ao encontro de Saulo. E aquele que provocou tanto sofrimento aos cristãos, agora vai descobrir o quanto lhe importa sofrer por causa do nome de Jesus. Diz o texto que ele viu aquela grande luz e ficou cego, sem conseguir ver, até o dia em que Ananias foi mandado por Deus à casa onde ele estava, orou por ele, caíram como que umas escamas dos seus olhos e ele recuperou a visão. Naqueles 3 dias de cegueira, eu tenho certeza que foram dias muito preciosos na vida de Paulo. Dias em que ele não conseguia enxergar o exterior, mas conseguiu certamente enxergar o seu interior. E como nós precisamos disso, como nós precisamos desses momentos, como precisamos desses momentos, até mesmo dentro de casa, dentro do contexto da família. Lembro-me de um amigo que certa vez compartilhou a experiência que sua família viveu numa noite em que a luz acabou, a energia acabou, o fornecimento de energia parou na sua casa. E eles ficaram sem energia durante praticamente a noite toda. E ele disse: Marcos, como foi bom aquele momento. Nós conseguimos sentar à mesa. Eu, meus irmãos, meus pais. Tivemos um tempo que nós não tínhamos há muito tempo. Muitas vezes Deus vai permitir situações em que Ele nos permitirá também olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, fazer uma revisão de vida. Com certeza aqueles 3 dias de cegueira do apóstolo Paulo foram dias de revisão de vida, revisão de valores,
dias em que ele firmou a sua experiência com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, dias em que ele foi instruído na pessoa de Jesus, ou pela pessoa de Jesus, a viver uma nova vida, em que Jesus ministrou ao seu coração, dizendo: eu tenho algo extraordinário a fazer em você e através de você. Você será um instrumento poderoso nas minhas mãos. Tudo isso naquele tempo em que ele não conseguia enxergar o exterior, mas conseguiu enxergar Jesus, os planos de Jesus, os propósitos de Jesus para a sua vida, conseguiu enxergar o seu pecado, conseguiu enxergar as suas fraquezas, as suas limitações, conseguiu enxergar o seu interior, as coisas que precisavam ser arrumadas dentro dele, para viver uma nova vida com Deus. Deus mandou Ananias ir até a casa onde Saulo estava. Ananias ficou impressionado e disse: Deus, esse aí não. Não, vá lá. Vá lá. Ore por ele. Abençoa. Abençoa esse homem. Ele precisa de mim. Ele será um vaso, um instrumento nas minhas mãos. Esse não, Senhor, por favor. Ele veio para cá com cartas para prender a todos nós, somos cristãos. E se eu chegar lá e ele quiser me prender, Senhor, como é que vai ser? Não tenha medo, Ananias, vá. E ore por ele. E Ananias, convicto da voz de Deus, chegou lá e já chamou logo de irmão. Irmão Saulo, eu vim aqui, enviado por Deus, para orar por você, para que você recupere a sua visão. Ananias orou por ele, ele recuperou a visão e logo foi batizado. Que experiência extraordinária. Mas tudo começa, tudo teve início, melhor dizendo. Tudo começou com a conversão. Não existe discipulado sem conversão. Mas o texto nos ensina ainda que o custo do discipulado também está em reconhecer Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Na salvação, nós encontramos o Salvador. Na santificação, nós encontramos o Senhor. Para nos santificarmos no dia a dia da nossa caminhada com Jesus, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. E aí, pode parecer algo simples, mas não é tão simples. Talvez seja mais fácil reconhecer Jesus como Salvador. Embora em muitos casos o coração endurecido tenha tanta resistência a reconhecer Jesus como Salvador. Mas uma vez reconhecendo Jesus como nosso Salvador, nós não experimentaremos tudo o que Ele planejou para nós se nós não o reconhecermos como Senhor. Paulo ali caído naquela estrada disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? O custo do discipulado é reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, e isso vai implicar submissão a Cristo, submissão à vontade de Cristo, submissão ao querer de Jesus para as nossas vidas.
Justamente porque Paulo reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, a sua vida passou a ser governada, dirigida, conduzida por Cristo. Nós vamos observar, especialmente a partir do capítulo 11 do livro de Atos, quando Barnabé vai a Tarso e convida Saulo para ir com ele para Antioquia. E eles ali chegam e encontram a graça de Deus sendo manifesta na vida daquela igreja que estava nascendo. Deus transformando vidas, Deus escrevendo novas histórias, virando páginas na vida de tantas pessoas. Barnabé e Saulo viram a graça de Deus ali naquela igreja. E já no capítulo 13 nós vamos encontrar a igreja orando e tendo sensibilidade ao Espírito Santo para ouvir a voz de Deus e dizer: separem para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E em submissão ao senhorio de Jesus, em submissão à voz de Jesus, Paulo começa a sua obra missionária, junto com Barnabé, na segunda viagem e na terceira viagem com Silas, e assim por diante. Vive intensamente. Quantas lutas, quantas provações Paulo enfrentou. Chegou a ser apedrejado, dado como morto, mas levantou-se daquele apedrejamento, são e salvo, e seguiu o seu caminho. Testemunhou de Jesus diante de reis, diante do rei Agripa, como encontramos em Atos capítulo 26. Paulo disse: eis que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Depois de narrar toda essa história que nós encontramos aqui em Atos 9, nós vamos encontrar a narrativa que o próprio Paulo descreve para o rei Agripa no capítulo 26 de Atos, e no final, no verso 19, ele vai dizer: eis que eu não fui desobediente à visão celestial. Aquela mesma visão que ele teve lá na estrada de Damasco, serviu não apenas para levá-lo à conversão, mas para levá-lo ao serviço, levá-lo ao ministério, levá-lo à carreira que ele procurou cumprir cabalmente, a ponto de chegar ao final da sua vida e dizer a Timóteo, como diz e está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4: o tempo da minha partida está próximo, estou prestes a ser oferecido como libação diante de Deus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aquela experiência de Paulo serviu não apenas para a sua conversão, mas também para chamá-lo ao serviço. Chamá-lo ao serviço. Ele viu Jesus ali, e ao ver Jesus, percebeu que Deus estava chamando para uma grande obra, e ele se submeteu. Jesus tem sido de fato o Senhor da sua vida? Ele tem conseguido ter autoridade sobre a sua vida? O seu Shedd disse que muitas vezes, infelizmente, a autoridade de Jesus na nossa vida está defasada. O custo do discipulado é reconhecer Jesus como Senhor e dizer: Senhor, a partir de agora quem governa é o Senhor. A partir de agora quem manda na minha vida é o Senhor. Eu entrego o governo
da minha vida a Ti. O meu eu sairá do trono do meu coração e Tu estarás no trono do meu coração, governando a minha vida. Não viverei mais em função dos meus interesses, não viverei mais em função da minha vontade. E como a gente sofre quando a nossa vontade não é feita. Como a gente sofre quando o nosso querer não se realiza. Quando as coisas não giram em torno de nós. E elas não têm que realmente girar em torno de nós, têm que girar em torno de Jesus. Quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na nossa vida pessoal, individual. O que importa é Jesus. O que importa é a vontade de Jesus. Não a nossa. Não a nossa. Senhor, o Senhor Jesus tem conseguido ser Senhor da sua história. Ele tem conseguido governar a sua vida até aqui. Paulo submeteu-se à vontade do Senhor e viveu uma vida que fez diferença para a sua geração e para tantas gerações após a sua própria vida. Hoje, 2000 anos depois, nós somos abençoados com seus escritos, somos abençoados com o seu exemplo de vida, somos abençoados com o seu testemunho de vida. Este que disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este que submeteu-se ao senhorio de Cristo e disse: não me gloriarei em outra coisa senão na cruz de Cristo Jesus. Este que tinha tantos méritos diante da comunidade, tanta inteligência, tanta capacidade, ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores intelectuais da sua época, colocou tudo diante do Senhor, assim como aqueles anciãos de Apocalipse colocam na visão de João as suas coroas diante do Cordeiro. Paulo colocou tudo isso diante do Senhor e foi um instrumento poderoso nas suas mãos. Foi este Paulo que disse: temos este tesouro que se chama Jesus Cristo em vasos de barro. Somos frágeis, somos limitados, mas o que importa é o tesouro que está dentro de nós. O que importa é o Cristo que está no nosso coração e que faz diferença nas nossas vidas. Este é o Cristo que quer ser não apenas o seu Salvador, mas o seu Senhor. E quer governar a sua vida, quer dirigir a sua vida pelos caminhos da vontade de Deus. Paulo é um exemplo para mim, para você, de alguém que esteve disposto a pagar o preço do que representa seguir Jesus. O custo do discipulado para ele foi alto, foi elevado, como é para mim, para você, para cada um de nós. Como disse hoje pela manhã, vai custar o nosso orgulho, vai custar o quebrantamento do nosso coração, vai custar talvez cairmos no nosso cavalo, nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecê-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas também. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus.
Você tem certeza da sua salvação? Se pastores podem pregar sermões, liderar igrejas, sem terem tido ainda uma experiência genuína com Jesus, qualquer pessoa pode ter. E quando Jesus nos convida a segui-lo, Ele não nos convida a segui-lo como um religioso, como um adepto do cristianismo. Ele nos convida a segui-lo como um discípulo. Um discípulo que o encontrou na estrada da vida e humildemente disse: Tu és o Senhor, e eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu Te recebo não apenas como meu Salvador, mas também como meu Senhor. Dirige a minha vida, dirige os meus passos, eu me quebranto, me submeto totalmente a Ti, me submeto à Tua vontade, ao Teu propósito para a minha vida. Pai Celeste, Deus bendito, obrigado porque Tu és o Deus que vem ao nosso encontro. Assim como Tu foste ao encontro de Paulo ali naquela estrada para Damasco,